Bom, pessoal, vamos discutir aqui e conversar um pouco sobre geografia. E aí a gente vai, nesse primeiro momento, falar da geografia como ciência e, como toda ciência, ela tem um objeto de estudo definido, tá certo? Esse objeto de estudo, ele faz parte de uma discussão enorme dentro do campo da geografia, mas aqui a gente vai tratar esse objeto como sendo o espaço geográfico. E aí o que seria o espaço geográfico? Seria a relação do homem com a natureza, tá certo? Através da técnica e tecnologia que ele tem disponível naquele momento histórico no qual está sendo tratado ou abordado a pesquisa ou o estudo, tá certo? Então, o homem ele se relaciona com a natureza através da técnica e tecnologia, como foi dito, praticamente no globo terrestre todo, ou seja, no mundo todo. Existem, obviamente, regiões que a gente chamamos de ecúmenas e regiões que a gente chama de anecúmenas, ou seja, as ecúmenas são aquelas que são povoadas, mais facilmente povoadas, onde a modificação se dá de uma forma muito mais intensa desse meio natural. E as regiões anecúmenas são aquelas de difícil acesso, mas que de certa forma o homem ele tem alguma influência e ele já passou, já fez sua contribuição nas modificações daquela paisagem, direta ou indiretamente, tá ok? E aí que regiões seriam essas, as anecúmenas? Seriam as montanhas, os altos das montanhas, os desertos, os polos, tá ok? Então são regiões que são menos modificadas do que as ecúmenas, aquelas que são mais povoadas. Mais uma vez dito isso, o que é importante a gente tá discutindo? Que existe nesse caso duas naturezas, tá certo? Que a gente pode estar discutindo. Uma primeira natureza que é o meio natural, propriamente dito, tá certo? E temos a segunda natureza, que é aquela onde o espaço geográfico já foi modificado e pode ser chamado de espaço cultural ou um espaço artificial, tá ok? E aí, dentro da ciência e geografia, obviamente que existem disciplinas para estar abordando e estar tratando essa descrição do espaço, tanto do ponto de vista natural, como do ponto de vista cultural ou artificial, tá ok? Do ponto de vista natural, a gente faz uso de algumas disciplinas, como a geologia, que estuda as rochas e os minerais, a estrutura da superfície terrestre. A gente estuda disciplinas como climatologia, a gente estuda disciplinas como a hidrogeografia, que trabalha a distribuição das águas no planeta, de forma superficial, subsuperficial, de forma em vapor na atmosfera. Estudamos os solos, estudamos a distribuição dos seres vivos na Terra, e esses seres vivos aí desde bactérias, protozoários, fungos, plantas, os animais, a gente se relaciona com esses seres vivos também na superfície terrestre. Então, quando eu vou descrever um espaço do ponto de vista natural, eu estou falando de primeira natureza. Agora, se eu for descrever o espaço cultural ou artificial, aquele modificado pelo homem através da técnica e tecnologia que ele dispõe no momento histórico, a gente vai estar fazendo uso de disciplinas como geografia econômica, geografia política, geografia da população, geografia dos serviços, tá ok? A gente vai estar descrevendo por esse viés cultural, por esse viés das pegadas que o ser humano deixa no espaço onde ele passa, onde ele habita. Dito isso, a gente entra em algumas questões, como qual é a aplicação da geografia como ciência para a sociedade. Então, aqui nesse vídeo a gente vai entender que uma das aplicações, ou a mais importante aplicação da geografia, seria o ordenamento do território.
Então, toda essa análise que a gente faz do espaço modificado pelo homem serve para que a gente organize ou ordene o território. Então, para isso, é como se fizéssemos em primeiro momento, um inventário do espaço. Então, no espaço a gente vai ter fixos e fluxos culturais e fixos e fluxos naturais. Um exemplo de fixo natural seria uma montanha e um exemplo de fixo cultural seria um prédio construído pelo homem. Um exemplo de fluxo natural seria um pássaro e um fluxo cultural seria um avião. Então, de forma bem didática, seria isso. Então, dependendo da capacidade técnica do geógrafo, ele vai identificar o maior número de fixos e fluxos culturais e naturais naquele espaço, num primeiro momento, obviamente, porque a partir daí a gente vai fazer a análise do sistema, da integração, porque aquele espaço ele é dinâmico, ele não é estático. Então a gente vai fazer a correlação de todos aqueles fatores e elementos que a gente identifica no espaço, e aí com isso tentar, tá certo? Propor um ordenamento do território que seja mais viável. Então isso seria uma aplicação do estudo. A nível de estar aprofundando mais sobre essa questão das duas naturezas estudadas pela geografia, o geógrafo Milton Santos ele tem um livro chamado Metamorfose do Espaço Habitado, que contribui bastante para o entendimento disso que está sendo conversado aqui, tá ok? É muito importante que a gente se aprofunde através de livros. Os vídeos, normalmente eles servem de forma mais rápida para a gente ter uma orientação do que a gente precisa se aprofundar, do que a gente precisa entender. Então, a ideia desse primeiro momento aqui é contribuir para esse entendimento do objeto de estudo da geografia, tá certo? E como é que ele se dá no decorrer das atividades desempenhadas por um geógrafo, ok? Então, no mais é isso. Um abraço e depois a gente se encontra aí com mais conversas sobre geografia.